2017 promete ser um ano de muitos sobressaltos para os brasileiros. A expectativa é que temas como ajuste fiscal, inflação, taxa de juros e desemprego continuem entre os assuntos mais discutidos nos meios políticos e entre a população em geral. Por isso, no quadro Momento da Economia de hoje, vamos conversar ao vivo com o economista e parceiro da TV Record, Ed Santos Amorim, sobre as expectativas da conjuntura econômica do país para o ano que vem. Ed, é muito preocupante esse cenário, porém a marca do atual governo, Michel Temer, é a retomada do crescimento. Para isso, ele fala sobre reforma fiscal. Seria a única alternativa, de fato, para que o Brasil comece novamente a caminhar porque está estagnado? Bom dia, Luciana. Luciana, o país ficou muito tempo sem fazer nenhuma reforma importante na economia. E a reforma fiscal, hoje, ele se torna o principal esteio da retomada da atividade econômica. Porque você, sem as contas equilibradas, você não consegue crescer, não consegue avançar. Só que essa reforma, ela apenas inicia com a PEC 55, que é a PEC dos gastos, limitando os gastos da União, e também essa mesma PEC, ela vai para os estados e, consequentemente, ela vai para os municípios. É um efeito cascata, onde todos têm que se adequarem. Cortar gastos, isso já é uma medida que todo gestor tem que fazer. Porque os gastos, a tendência, se você não controla, não tem limite, a gastança é de uma forma liberada, da forma que era, você não consegue conseguir controlar aonde é que está o maior gargalo dessa gastança toda e como é que sobra dinheiro para fazer algum tipo de investimento. E vou mais além, a perspectiva de quem vai investir na economia do país. Ninguém vai fazer investimento numa economia onde tem uma instabilidade, onde tem uma incerteza, onde não tem credibilidade. Então, a questão do ajuste fiscal, ela se torna de fundamental e necessária, Luciana. Agora, Ed, quais são os principais dispositivos dessa reforma fiscal que você destacaria? E ela pode trazer benefícios a médio, curto, a longo prazo? Qual seria o cenário para ela? A médio prazo, a gente fala de investimentos internacional, né? Os bancos mundiais, os bancos internacionais já estão de olho aí na economia brasileira, apenas por essa evolução de que a PEC 55 do gastos, ela foi aprovada em 2 turnos na Câmara Federal, em 2 turnos no Senado. O dólar, para você ter uma ideia, ontem fechou ao menor patamar, a 3,29, desde a eleição de Trump, ou seja, a trajetória da taxa básica de juros, a Selic, começa a ter queda, justamente influenciado pela redução da inflação. Ou seja, esse cenário de ajuste fiscal, apenas no modo que está, onde foi aprovado as principais metas do governo em relação a cortar gastos e acreditar ainda que esse investimento, por conta da arrecadação do país, volte a crescer numa trajetória de anormalidade, isso gera perspectiva na retomada do emprego, que foi o maior pico de desemprego no país, mais de 12 milhões de pessoas ainda fora do mercado de trabalho. Então, são desafios que começa a gente olhar para 2017 como os reflexos dos resultados de uma tomada de decisão mais austera agora em 2016, para que esse resultado lá na frente, efetivamente, ele volte a acontecer. Mas não é uma tarefa muito fácil, porque nós temos aí o poder político envolvido nesse cenário. É uma queda de braço para aprovar isso aqui, vem para os estados também precisam fazer essa mesma questão da contenção de gastos, congelamento de gastos, redução de despesa, orçamento, para poder lá na ponta, Luciana, ter mais dinheiro para investimento. Da forma que está hoje, os estados não aguentam mais que 1 ano, alguns, outros no máximo 3 anos quebram. Por quê? Porque gastam demais, não tem perspectiva de arrecadação. A ideia de você controlar, reduzir gastos, cortar o orçamento é para você investir na saúde, investir na educação, investir na segurança pública, além de a gente entender que só o governo não consegue fazer esses investimentos. Logo, a gente vê a iniciativa privada entrando em alguns setores importantes da atividade econômica, para que esses investimentos realmente não percam a qualidade e não falte dinheiro para essas áreas essenciais que não tem como você não ter dinheiro para você gerir o país. Então, essas atividades essenciais
não só o governo, deve ter aporte do mercado financeiro, tanto do mercado nacional quanto do mercado internacional, para resolver realmente o problema e retomar a atividade econômica no país. Mas a austeridade da reforma fiscal, ela assusta bastante. Ela agrada o mercado financeiro, vai doer no bolso de quem? Da população, para entender um pouquinho o que ela vai impactar. Tem situações que poderiam ser melhoradas nessa reforma. Por exemplo, quando a gente fala de pagamento de impostos e tributos, a gente sabe que a tributação hoje no país, Luciana, tanto o de baixa renda como tem uma renda maior, pagam a mesma taxa, o mesmo imposto praticamente. Então o país precisava, por exemplo, tributar as grandes fortunas, né? Tributar aquele que tem mais renda, aquele que ganha mais, aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais bens, aquele que tem mais patrimônio. Há uma sondagem, uma especulação no mercado, se o governo tivesse uma tributação diferenciada só para as grandes fortunas, por exemplo, pagaria o déficit primário que existe hoje no país. Porque todo ano você registra o final do caixa do governo com déficit. 2016, um déficit vai fechar com um déficit negativo de 170 milhões. Já o ano que vem também um déficit de 134 milhões. Não dá para você ficar fechando o ano com déficit. Então você precisa, por exemplo, uma saída seria tributar as grandes fortunas. E você equacionar o problema, equiparar um pouco esses impostos, não tem muita alíquota diferente de segmentos, por exemplo. E começar também a tributar, Luciana, aqueles que não são hoje tributados. Por exemplo, a agropecuária, o agronegócio tem uma série de regalias, principalmente no estado de Mato Grosso. E precisa começar, de alguma forma, a encontrar meios, é claro, para não também ser um entrave para a atividade econômica, mas de alguma forma começar também a ter uma tributação escalonada, para que esse segmento também volte a crescer, ajudar a crescer a atividade econômica. O comércio perdeu muito com esse desemprego, porque quem movimenta o comércio é praticamente os funcionários públicos, essa é uma atividade. Então, são situações importantes que, se não tiver iniciar por uma reforma, é claro que não é só a reforma da PEC dos gastos. Aí tem a reforma tributária, que também se estuda uma possibilidade, não está aprovado, mas já existe uma situação muito favorável para encaminhar isso para o Congresso. Aí você tem a reforma trabalhista, ou seja, várias reformas no país precisam acontecer. Agora, teve dois fatos novos importantes aqui em Cuiabá, principalmente, né, Luciana? Por exemplo, hoje, o município, o prefeito, anunciou que vai antecipar o pagamento de salários dos funcionários do município. Então, são 43 milhões que vai aliviar aí o comércio, que as pessoas vão ter mais dinheiro para esse final de ano, de uma forma louvável. Então, o prefeito encerra o ciclo com chave de ouro. E uma outra nota que você anunciou aqui, a questão de não ter aprovado a planta genérica também do município, que foi uma tacada valiosíssima para não taxar mais ainda o consumidor. Ok, Ed, vamos torcer para que essas medidas realmente tirem o Brasil da crise.